Pondé, você tinha feito uma diferenciação entre a hipocrisia e a corrupção, mas também fica claro, o Runciman fala sobre isso e o Gabeira também deixa isso claro. Existe uma grande diferença também entre o hipócrita e o mentiroso, né? O político hipócrita e o político que usa da hipocrisia e um contumaz mentiroso. O Runciman, inclusive, fala que ele prefere um político adulto que recorra à hipocrisia do que um político imaturo que seja mentiroso. Inclusive, o amadurecimento político pode levar a que um candidato que queira, de alguma forma, buscar, digamos assim, vínculos mais amplos, inclusive com a intenção de se tornar um candidato politicamente viável. O Lula passou por esse processo, sem entrar no mérito ideológico. Muito provavelmente o Freixo está passando por esse processo. Quer dizer, de sair de um ambiente ou de um partido que lhe pareça um tanto estreito naquele momento e buscar um espaço onde você consiga fazer mais acordos que podem, inclusive, passar pela hipocrisia, passar por esses acordos que azeitam as relações, para que você consiga levar à frente um projeto que não é necessariamente um projeto mentiroso de partida, que pode ser um projeto que, de fato, tenha uma intenção, que, de alguma forma, fazer coisas certas. É essa distância, né, que eu estava chamando de amadurecimento na política, né, que leva você de um espaço em que você ache que, de fato, o fundamental é você só ficar contemplando 2 ou 3 pautas obcecadas, falando para 4 conversos, e entender que, para você tornar aquele projeto teu politicamente viável, você tem que dialogar com um monte de gente que você não necessariamente concorda. Há o risco da corrupção nesse processo, é claro. Porque lembremos que corrupção, antes de ser corrupção de grana, é corrupção de caráter. Tem um exemplo talvez mais recente também, que foi o encontro entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, 2 ex-presidentes que trocaram muitas farpas, né? Talvez os presidentes que tenham trocado mais farpas entre eles nos últimos anos e que recentemente se encontraram, os 2 se encontraram, posaram para fotos, apertaram as mãos, um elogiou o outro, etc. Nesse caso, me parece um pouco diferente, Pondé, veja se você concorda. O que se diz é que Fernando Henrique fez isso em nome de quase um símbolo, né? Ele encontrou-se com o Lula, sorriu para o Lula e tirou foto para o Lula, como que para dizer que ele era contra essa ideia de polarização, esse fla-flu reinante. E não com isso que ele estava eximindo ou absolvendo o que foi o grande rival dele, não é? Imagine o que um homem como Fernando Henrique Cardoso e um homem como Lula já viram na vida. Imagine. Ainda mais tendo ocupado a posição que eles ocuparam, presidente da República por 2 mandatos. Imagine o que esses homens viram na vida. Se eles são homens que ainda acreditam em Branca de Neve ou em Papai Noel, não são confiáveis, certo? Então, seja porque ele quis sinalizar que Bolsonaro não, no momento em que o Lula começou a aparecer como opção, seja porque ele quis combater a ideia de polarização, certo? O fato é que não há como você viver como gente grande se você não contemporizar conflitos. E não é só na política. Como bem disse o Gabeira, não é só na política, é também nas relações humanas.